Eba, você tá bem? Dias difíceis, né? Mas vai passar. Como diria meu pai, tudo na vida é passageiro, menos o trocador e o motorista. Ai, que horror. Mas vai passar. Tudo é passageiro. Você deve ter acompanhado o vídeo da semana passada, um vídeo onde eu denuncio e trago algumas questões a respeito dessa cultura do estupro nos espaços religiosos. E aí, como eu sou metodista, eu não posso deixar de falar do meu espaço. E eu tenho feito contatos com algumas mulheres que passaram por essa experiência dolorosíssima. E eu já comentei em alguns vídeos, sempre que eu estou falando de violência contra a mulher, como comentei também nesse vídeo passado, que eu fui assediada. E fui assediada mais de uma vez. A primeira, quer dizer, fui na igreja, que eu me lembre, 3 vezes. E outras vezes, porque os homens são assim, né? Eles acham que os nossos corpos estão à mercê deles, inclusive os pastores, as lideranças da igreja. Se você não é assim, não se sinta ofendido, mas eu estou falando para os que são, né? Ou sobre os que são. Eu vou contar o último assédio, que na verdade foi uma importunação sexual sofrida por mim. Eu era ainda capelã do Instituto Metodista na Gonzaga, faleceu o filho de uma amiga, então eu peguei uma van lá de Inhoaíba até próximo ao cemitério Jardim da Saudade. Ali perto tem um shopping, eu acho que é Campinho, eu não me lembro bem o nome, inclusive. Nunca tinha ido a esse shopping. E entrei lá para pegar dinheiro, porque eu estava sem dinheiro nenhum. Passei no caixa eletrônico, comprei um sorvete e vinha saindo do shopping. E de repente, quase próximo à entrada ou saída do shopping, eu estava saindo, vinha um homem em minha direção e fazendo gesto obsceno com a língua, né? Naturalmente se referindo ao sorvete que eu estava tomando. E eu fiquei muito indignada e, assim, mais ou menos à direita, tinha um segurança ali, próximo à entrada ali do shopping. E eu falei, cara, eu vou chamar esse segurança, eu vou gritar aqui para ver se esse ridículo desse cara se toca. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu tô indo ao velório, sabe? Tava triste, era um menino, assim, que cresceu com a gente e tal, da igreja de Realengo. E não chamei o segurança, mas olhei para a cara desse homem, assim, muito brava, né? E disse para ele assim, seu ridículo, acho que foi essa palavra que eu usei. E fui embora, né? Daí eu olhei para trás. Ok, fui pro cemitério, enterramos o nosso amigo. Uns 4, 5 dias depois, o meu irmão me liga para falar alguma coisa comigo. E no final da conversa ele diz assim, Ruth, vê se você para de ficar xingando as pessoas na rua. Na hora que ele falou isso, pá, o gatilho, né? Assim, aí eu falei, o que você tá falando? Que história é essa? Aí ele, porque você encontrou o fulano que brincou com você e você xingou ele. Aí eu falei, não, peraí. Você está errado primeiro porque você está me acusando sem ter me ouvido. Você está sendo conivente com ele. Você quer saber qual é a verdade? E aí contei essa história que eu acabei de contar para vocês. E aí ele ficou chocado. Ele falou, ué, mas não foi nada disso que ele fez. Percebe o ardil desse homem, dessa pessoa? Ele, como viu a meleca que ele fez, eu não sei se ele me conhecia, não sei se... Não sei. O que eu quero... Vou abrir um parênteses aqui. Eu conhecia esse homem de nome, porque ele tem uma função dentro da igreja, ele é contador da igreja, e eu, inclusive, tinha conversado com ele uma vez para ele me auxiliar no imposto de renda, coisa que acabou não acontecendo, ele ficou de me ligar de volta, não ligou.
Então eu não o conhecia, eu nunca tinha visto esse homem na minha frente. E também não sei se ele me conhecia, ou de nome, eu não sei. Porque se eu estou dizendo que eu nunca tinha visto esse homem, é bem possível que talvez ele me conheça, eu na condição de pastora e tal. Bom, enfim, não importa. E aí, olha o ardil, então. Ele vai, ele fala com o meu irmão, e aí você vai ver daqui a pouco que ele falou com outras pessoas. Pra quê? Pra se precaver. Tipo assim, se a Ruth contar isso, as pessoas já estão sabendo a minha versão, então vai ficar tudo por isso mesmo. A louca vai ser ela. Aí eu fiquei muito brava, porque eu estava no transporte, conversei com meu irmão, expliquei, ele ficou chocado com a cena. Desci do transporte e em direção à minha casa liguei para minha irmã. Falei, cara, aconteceu isso, 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 olha que cena, olha que loucura. Ela falou, peraí, ontem estava aqui em casa um pastor que faz móveis e ele falou a mesma coisa para mim. Falou, eu tô sabendo que a Ruth xingou o fulano. Olha, eu falei, não é nada disso. Aí contei para ela o que aconteceu, ela falou, peraí. Aí desligou o telefone, ligou para esse pastor e falou, olha fulano, ele vai ouvir, ele sabe quem é. Ela falou, olha fulano, não é nada disso que você está falando da Ruth, não. Eu conversei com ela agora e aconteceu isso com ela, inclusive se acontecesse com a sua filha, você não ia gostar. Aí o cara também ficou assim, desarvorado. Por quê? Porque o dito cujo, não é? O cara que me importunou, né? Importunação sexual, porque o gesto dele foi um gesto obsceno, ele, então, repito, ardilosamente fez isso, não é? Para que, caso eu contasse, eu seria a louca da história. Eu estive um período aí conversando com o bispo na sede regional e contei isso para o bispo. O bispo ficou me olhando assim, não falou nada, ele só perguntou, foi o fulano? Eu falei, foi o fulano, e não disse nada. Percebe? Então, eu não posso me calar. Nós estamos nessa campanha de denúncia, nós não podemos mais ser coniventes, não podemos mais ser silentes com esses abusos e com essas importunações que nós passamos, porque esses caras saem lindos, maravilhosos, por cima de tudo, e a gente ainda leva a fama de louca e de que sai xingando as pessoas no shopping. Então, senhor contador aí, você sabe com quem eu estou falando, você sabe o que você fez, você sabe que eu não sou mulher louca, você é um leviano, porque você é um cara que não pode andar na rua fazendo gesto obsceno para mulheres. Se você faz para outras mulheres, não sei, não me interessa, mas você fez comigo. E digo mais, se você acha que não foi, por que você não ligou para mim? Por que você ligou para o meu irmão para se fazer de vítima? Porque se você estava brincando comigo, por que você não falou, ô fulano, me dá aí o telefone da Ruth, que eu vou explicar para ela o que aconteceu. Você não fez isso. Não, pelo contrário, você ainda quis me difamar, falar para as pessoas, para os outros pastores, que eu, a louca aqui, saí e xingando você no shopping. Francamente, que coisa feia. Então, minha irmã, não é fácil fazer isso, não é fácil, porque isso implica em nomes, isso implica em expor pessoas, mas se você, homem, sei lá, se você é pastor, liderança da igreja, não importa o que você seja dentro da igreja, se você acha que você tem o direito de fazer isso, você tem que arcar com as consequências do que você faz. Então, estou começando por mim. Como tem várias mulheres que vão daqui para frente contar os seus infortúnios, se é que esse é o nome perfeito para se dar, porque na verdade as mulheres têm sido assediadas sexualmente, estupradas, abusadas
e nós não podemos mais nos calar. Se você quer contar a sua história, você me procura, a gente pode gravar vídeo, a gente pode gravar live. Se você não quiser falar o nome da pessoa, você não precisa falar, tá certo? Mas eu quero lembrar você o seguinte: o primeiro passo para a cura é a denúncia. Então, eu estou aqui fazendo essa denúncia, espero que ela encoraje você. E vou fazer outra, porque tem um pastor metodista que me assediou quando eu tinha 15, 16 anos. Vou contar também, porque não pode ser assim, não pode ser assim. Então, minha irmã, um beijo, um abraço. Sigamos juntas, sigamos solidárias. Ó, a gente precisa se unir contra essa maldita e diabólica cultura do estupro nos espaços religiosos. Meu abraço.